Olá, meus queridos, sejam bem-vindos à nossa ministração semanal. Mais uma oportunidade de nós nos conectarmos ao transcendente, ao sobrenatural, a maior porção do ser humano, que é justamente a nossa alma imortal. Nós estamos dentro dessa série e dentro desse mês trazendo alguns problemas práticos para que a gente possa analisar, visualizar com mais facilidade o que acontece quando nós não estamos conectados ao nosso ser transcendente, a nossa maior porção, que é o ser espiritual que você é, a sua alma imortal. Quando nós não estamos conectados a ela, muitas coisas terríveis acontecem, e eu estou trazendo alguns problemas práticos, que é o tema do mês. E hoje, como tema da semana, eu queria falar um pouquinho sobre presentes sem valor. Quando nós estamos olhando para as pessoas que estão ao nosso lado apenas como seres materiais, com necessidades materiais. E eu quero trazer um pouquinho para dentro da família essa conversa, a relação entre pais e filhos. Eu acredito que você já ouviu ou talvez até tenha pronunciado a seguinte frase: quero dar aos meus filhos aquilo que eu não tive. Esse dar aos filhos aquilo que eu não tive na minha infância, na minha juventude ou adolescência, se resume normalmente a algum bem material. Talvez a pessoa que fala essa frase, ela passou por alguns problemas materiais, não teve aquilo que ela gostaria de ter. E agora que ela está trabalhando, que ela está na sua vida adulta e tem o seu filho, ela acha que dando aquilo que ela não teve quando criança, que normalmente, mais uma vez, se resume a bens materiais, ela vai trazer uma alegria extra para o seu filho que ele não teve. Mas as pessoas que entram por esse caminho acabam sendo enganadas pelo mundo, pelo diabo, por elas mesmas, pelas suas próprias necessidades que aconteceram no passado, por esse passado que elas trazem dentro de si que não foi curado. E acabam, em vez de dar aquilo que elas são para os seus filhos e que as tornou pessoas tão maravilhosas, pessoas que lutam pela vida, pessoas que se levantam para abençoar outras pessoas, acabam dando aos seus filhos coisas que não vão trabalhar o seu interior, que não vão dar a atenção devida às suas necessidades transcendentais, porque o seu filho, ele é uma alma imortal, ele é alguém que veio de Deus, um ser espiritual, a maior porção dele é um ser espiritual como você é, e que nós temos a honra de cuidar, não para nós, muito menos para o mundo, mas para Deus, dessa criança, desse adolescente, desse jovem, para entregar a ele, para entregar a Deus, porque os filhos são heranças do Senhor, então é do Senhor para quem nós estamos criando esses filhos, querido, e por isso nós temos que nos atentar para a alma imortal deles. E quando eu tenho essa frase dentro do meu coração, que eu quero dar ao meu filho aquilo que eu não tive, eu acabo então focando muito do meu tempo, do meu esforço em dar bens materiais para os meus filhos. Fazer com que eles viajem, com que eles tenham serviços que eu não tive quando eu era menor, quando eu era criança. Mas a gente se esquece que a nossa atenção, ela nem sempre ou nunca está em muitas coisas ao mesmo tempo. Ela é sugada por aquilo que eu resolvo dar foco, aquilo que eu me concentro, aquilo que eu coloco como principal em minha vida, a minha mente, os meus esforços, os meus investimentos, tudo a minha vida começa a girar em torno daquilo. Então, quando eu uso uma frase dessa, eu quero dar ao meu filho aquilo que eu não tive quando eu era criança, quando eu era adolescente, então eu entro para mim nesse foco, com esse objetivo. Ele parece bonito no começo, porque você vai proporcionar algo especial para os seus filhos e você vai lutar para isso, mas aos poucos eu sou sugado por esse objetivo e ele começa a dominar e a ser o centro em minha vida. Pois bem, como a maioria das vezes isso que eu não tive quando era criança são bens materiais, a procura por bens materiais para que eu possa dar uma roupa melhor, um carro melhor, uma escola melhor e qualquer bem material melhor para o meu filho que custe caro, isso vai tomar o meu tempo, a minha energia, a minha concentração. Consequentemente, se eu sou sugado por isso, por esses valores, por esses objetivos materiais efêmeros e passageiros, eu deixo outra coisa que tem mais importância para trás.
eu acabo deixando a sua vida emocional, eu acabo deixando a sua vida espiritual. E tudo aquilo que me formou e me trouxe aonde eu estou, eu nego essa passagem desses valores que me formaram, que me fizeram talvez enfrentar uma vida difícil, mas me fizeram ser quem eu sou, eu não passo para o meu filho. E como eu só estou dando o que é material para ele, como uma criança, né, como alguém que está sendo formado, ele vai acreditar que aquilo é o melhor da vida, esquecendo-se também do seu próprio ser espiritual. Dali para frente, nós começamos então a criar muitos problemas na vida dos nossos filhos. Não é à toa que nós estamos sendo chamados muitas vezes por muitas famílias para cuidar de filhos adolescentes, filhos jovens que estão perdendo o sentido da vida. Por quê? Porque estão vivendo apenas o que o mundo material tem a oferecer, esquecendo-se, né? Ou melhor, nem sabendo que eles são almas imortais, que eles são um ser espiritual. Por quê? Porque o pai resolveu dar aquilo que ele não teve, que normalmente, mais uma vez, é algo material. E nessa busca frenética com o mundo sempre falando, investindo, fazendo propaganda de que é isso mesmo que você tem que dar para o seu filho. Ah, se todo mundo na escola tem aquele sapato, ele tem que ter também. Se todo mundo tem aquele videogame, ele tem que ter também. E quando você vai fazendo isso, você vai destruindo a capacidade de ele se conectar ao transcendente, que é a porção mais importante da vida, como a gente tem falado aqui. E isso traz consequências extremamente negativas para a vida do seu filho. Deixa eu ler com você o que está escrito aqui em Lucas, capítulo 12 e o versículo 15. O próprio Senhor Jesus nos falou: então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. Eu quero pegar essa segunda parte, olha só. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Queridos, quando nós olhamos para os nossos filhos com esse, até parece uma coisa boa, né? Vou dar aos meus filhos aquilo que eu não tive quando eu era menor, na minha infância, e eu luto para dar a ele todos os serviços e fazer ele gozar dos prazeres que esse mundo tem, e dando sempre objetos caros e tantas coisas materiais para ele. O que eu estou fazendo na verdade é me focando em uma coisa. Lembre-se, a sua atenção ela é sugada por aquilo que você dá, que você se concentra, que você dá foco. Então a minha atenção é sugada para os bens materiais e inevitavelmente eu vou deixar para trás de cuidar do ser transcendente dele. O que isso vai acontecer? Vai acontecer que eu vou formar uma pessoa que não tem noção de que ele é um ser transcendente. Por isso, quando aparecerem as carências do mundo espiritual e emocional na sua vida, ele não vai conseguir ajuda no mundo material e ele vai entrar então em uma descendência, um ciclo autodestrutivo de perder o sentido da vida, que nós estamos vendo com tanta frequência acontecer com pessoas cada vez mais jovens. Quando eu não vejo meu filho como um ser completo, queridos, que muitas vezes até aquilo que vai faltar, aquilo que ele não tem, aquilo que todo mundo tem, mas ele não vai ter, vai ser uma oportunidade de formar essa criança, essa pessoa, para eles terem a capacidade de reação, de lutar, de se erguer. Quando eu não falo com ele sobre coisas transcendentes, sobre a Bíblia, sobre o Espírito Santo, sobre quem ele é, sobre a continuidade da vida, sobre a eternidade na qual nós já estamos. Todos os temas que nós estamos trazendo aqui sobre como Deus fala através da criação, por exemplo, e eu não trago essa conversa para dentro da minha casa, só trago coisas materiais, é sempre material, é sempre material, é sempre bens materiais. Eu diminuo o ser incrível que Deus colocou ao meu lado para que eu criasse para Ele. Esse ser incrível, imortal, que não morre mais, ele não morre mais, ele é eterno. A partir do seu nascimento, agora ele é um ser eterno. Nós vamos apenas trocar de dimensão, sair dessa dimensão material para espiritual, mas um ser eterno. Então eu diminuo essa pessoa, e com isso, querido, eu diminuo as possibilidades dele de lutar pela sua própria vida e construir uma vida baseada na missão, no propósito de Deus.
O que nós vemos muito são adolescentes, jovens, crianças perdidos dentro disso, porque não tem a orientação devida, porque estão focados no mundo físico, material, sendo presas fáceis para toda a imundícia que a mídia produz, que o mundo, o sistema do mundo, através da educação, cultura, que está tudo numa descendente, né? Porque o mundo sempre destrói, a nossa cultura é horrível, a nossa educação é horrível, a mídia cada dia é mais horrível, porque está sempre numa descendência, focando apenas questões de prazeres, questões animalescas, questões materiais, efêmeras, passageiras. Então ele entra dentro disso e ele se torna vulnerável a todo tipo de mal, a qualquer mentira e cenários ilusórios que o mundo propõe para ele. Dessa forma, ele sempre, diante de qualquer adversidade, vai acabar não vendo sentido na sua própria vida, que é o que nós estamos vendo, essa crescente. São pessoas, querido, que não estão sendo formadas, tá bom? E não terão a capacidade de reagir diante das adversidades. O treinamento para reagir diante das adversidades começa dentro de casa, e uma das coisas principais é quando a minha visão ela é ampliada para ver o ser incrível, eterno que eu sou, a alma imortal que eu sou. Por isso que esse versículo é tão importante, Jesus falando, principalmente a segunda parte, que a vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele está. Não é dando ao seu filho aquilo que você não teve que você vai formá-lo de acordo para ele enfrentar a vida, porque a vida dele não consiste nos bens, no tênis caro, na roupa cara, na escola cara que ele tem. É muito maior do que isso. E quando eu não olho para essa parte maior dentro do meu filho, eu não tenho conversas com ele sobre essa transcendência, sobre a eternidade, eu não olho para o céu, eu não coloco a sua visão para cima, para ele buscar o que vem de cima. É natural que ele vá buscando aquilo que é pueril, que é medíocre, olhando sempre para baixo, porque é o que o mundo, através de todos os seus mecanismos, está oferecendo a ele. Tudo porque atrás do sistema do mundo tem um diabo gerindo isso, que ele está fazendo com que o seu processo de roubo, morte e destruição aconteça. Então eu estou contando o plano para você, para que você hoje tome uma atitude de não simplesmente dar aquilo que você não teve, mas dar daquilo que você é. Dar de quem você é para ele, compartilhar as suas histórias de dificuldade, compartilhar aquilo que pelo qual você passou, dizer muitas vezes não para ele, que ele tem que ouvir não dentro de casa, porque depois ele vai ouvir o não lá na vida e vai ficar prostrado. E todo esse processo de conectá-lo a Deus, conectá-lo ao Espírito Santo, fazer ele ler a Bíblia, fazer ele orar, então você levar ele para essa conexão maior com Deus, a partir do seu centro gerador de vida, da sua profundidade, aprofundar e mostrar para ele que ele é uma alma imortal, um ser espiritual. Isso vai fazer com que o seu filho vença em diversas áreas da sua vida. Esse é mais um problema prático que nós estamos vendo acontecer no nosso dia a dia hoje. Dia a dia, por quando nós estamos passando, nós tratamos, eu e minha esposa, nós tratamos adolescentes que estão pensando em tirar a sua própria vida, porque não vem sentido nela. Por quê? Quando a gente começa a investigar, normalmente apenas o mundo material está exposto para ele. Apenas o prazer, apenas aquilo que é colocado como efêmero, passageiro. Não tem uma conversa, não tem nada que aprofunde dentro dessa criança, dentro desse adolescente, que o leve a se ver como um ser eterno. Por isso, dê mais de você, do seu ser eterno. Compartilhe a eternidade com o seu filho e você vai perceber que ele vai ser formado como um grande vencedor. Deus abençoe a sua vida e a sua família.